Bem, sejam todos bem-vindos aqui a nossa live. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que não puderem assistir agora, né, ela vai ficar gravada como conteúdo, como material para ser acessado a qualquer tempo. E para mim essa primeira live aqui do perfil é por si só muito especial, porque ela faz parte de um projeto que eu já há algum tempo gostaria de desenvolver em torno da nossa profissão, em torno do corretor de imóveis. E se trata de um momento especial, porque eu tenho certeza absoluta de que essa vai ser a primeira de muitas lives, de muitos eventos que eu vou promover aqui com a ajuda de muitos colegas, de muitos coparticipantes do mercado imobiliário. Entendo como pontapé inicial de muita interação e que este que vos fala intenciona através dessa ferramenta aqui que é o Instagram. Então nós vamos ter aqui muita informação, muito conhecimento, lugar para atualização. Mas o nosso objetivo aqui principal é realmente trazer o papel do corretor de imóveis como sendo esse profissional, a peça-chave de todo o mercado imobiliário. Né? Profissional que já há algum tempo ele não se restringe àquela figura do passado, né? Que era o mostrador de imóveis e ele fechava a venda ali naquele momento. Né? Então nós hoje precisamos muito do conhecimento jurídico, né? Do conhecimento do direito registral, do direito notarial. E eu insisto muito no conhecimento jurídico porque a falta do conhecimento jurídico ele é terreno fértil para problemas que muitas vezes eles não se solucionam, infelizmente, de maneira amigável. Até porque nós somos contratados numa função jurídica, de intermediário, de talvez a maior aquisição, né, de um bem, né, de um bem residencial, comercial. Né? Então não há mais espaço para o conhecimento básico, né, para o conhecimento elementar. Né? Estou fazendo uma introduçãozinha aqui, Franz, até aí. Né? Então as nuances jurídicas, né, elas são muitas. Né? Cada relação de compra e venda ele é um caso particular que envolve uma série de questões. Né? Então, só o tato lidando ali sem o conhecimento, né, ele não supre mais a demanda que o mercado nos traz. Né? E depois que assina, né, o contrato de compra e venda, os problemas vêm lá na frente. Né? E é lá à frente que as consequências emergem. Né? E para o corretor de imóveis, uma demanda judicial é o pior dos resultados, né? Quando ele intermedia uma relação e ele, andando junto com o direito imobiliário, ele fica livre aí de maus agouros. Né? Então é com esse espírito, né? Esse espírito aí que eu só tenho perto de mim, pessoas no âmbito profissional que comungam desse mesmo espírito, que é o conhecimento, que é o estudo, né? Para gerar justamente segurança nas nossas relações profissionais, nas nossas intermediações. Então, nós vamos ter aqui a presença quase constante de nossos grandes parceiros, que vão ser os advogados, e se inicia agora com o Franz, né? E também vai ter espaço, óbvio, para os nossos colegas corretores de imóveis, né? Alô, Leonardo, Noélia, Aderaldo, Nogueira, Vinícius, Erotildes, aí João Alfredo de Catu, né? Conto com vocês aí, né? Isso é algo que ainda estou pensando, né? Como uma espécie de microfone aberto, né? E talvez até esse chamariz aí, algo em torno de um tema específico, de um tema mais genérico, né? Eu venho pensando algo relacionado a isso, né? E os consumidores também, né? A voz deles é muito importante. Né? Então, nós vamos dar espaço aqui para todos. E quem me conhece sabe que eu sou aberto à conversa, né, Franz? Café de 2 horas, né? No shopping, né? Não é raro. Né? Então, é sempre muito bom, né? Para a gente conseguir trazer, quem quiser me ligar, fazer contato comigo para uma boa conversa, com um tema edificante, né? Para a gente trazer, eventualmente, aqui para a live, para a gente contribuir para um ambiente de conhecimento em torno desse mundo, que é o mercado imobiliário. Então, agradecer a paciência de vocês, a gente agora vai ao que interessa. Né? Então, você que está nos vendo aí já deve ter ouvido falar do imposto que se paga à prefeitura em todas as negociações de compra e vendas
de imóveis urbanos, né? Estamos falando de quem? Ou do que, né? Já se tornou até quase uma pessoa, né? Um calço aí no pé de muitos, que é o ITIV, que é conhecido por alguns também, alguns outros estados, na Bahia ITIV, mas em alguns estados é ITBI, mas o Franz vai falar um pouquinho disso. E nessa live nós vamos fazer algumas abordagens genéricas sobre esse imposto, mas sobretudo porque, especialmente em Salvador, esse imposto para nós tem sido não apenas o objeto de algo oneroso, mas um tema de muita controvérsia jurídica. Então eu vou realçar aqui o tema da nossa live, né? Qual é o cenário do ITIV em Salvador? Meu amigo e parceiro Franz vai nos trazer aí, debaixo do tema cenário do ITIV em Salvador. Nós vamos aprender muito hoje aqui com ele, né? O Franz é nosso colega, corretor de imóveis também, e ativo militante aí dentro do cenário do mercado do direito imobiliário baiano. Então, eu passo a palavra para ele se apresentar e depois eu vou fazer algumas perguntas e ao final a gente, se o tempo permitir, abrir espaço para algumas perguntas. Mas, Fran, diga para a gente, é ITIV ou é ITBI? Olá, meu amigo, boa noite. É um prazer enorme estar participando dessa live contigo. Um amigo que o mercado imobiliário me deu, nós nos conhecemos no evento do Cresce. Eu não me recordo exatamente o ano, mas já tem algum tempo. E de lá para cá, nós nos tornamos amigos e parceiros nessa área tão enriquecedora que é a área imobiliária. De forma muito 2015, para ser mais preciso. Foi 2015. 2015? Certo, eu não me recordava realmente, não. A RIG, de forma muito sucinta, em termos de apresentação, você já trouxe, né? Eu sou advogado imobiliário, especialista nessa área, atuante aqui em Salvador, com foco na advocacia extrajudicial. Então, eu milito, né, nas serventias notariais e registrais, atuo também na área condominial, né, que a gente chama como uma sub-área do direito imobiliário, que o direito imobiliário, na verdade, é um campo enorme, composto de outras sub-áreas, né? E aí a gente entra neste tema, hoje, tão em voga e tão polêmico, que é o cenário do ITIV em Salvador, do ITIV, ou a provocação que eu fiz mais cedo, ou do ITBI. Então a gente começa com essa, né, distinção. Existe diferença entre ITIV e ITBI? Na verdade, não. Existe uma nomenclatura diferente, e aí a gente vai, de forma muito breve, trazer para que, né, todos entendam. O CTN, que é o Código Tributário Nacional, ele é de 66. E lá ele trazia a nomenclatura ITBI, que é Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Então ele trazia essa nomenclatura. Depois, com a Constituição de 88, passou-se a adotar na Constituição a nomenclatura ITIV, que é o Imposto sobre Transmissão Inter Vivos. Então, na verdade, é a mesma coisa, né? Você colocou aí anteriormente que tem municípios que utilizam a nomenclatura ITBI e tem municípios que utilizam a nomenclatura ITIV, que não tem distinção nenhuma, o imposto é o mesmo, né? Deriva só dessa nomenclatura, e por conta do CTN ser mais antigo, trazer uma nomenclatura, e depois a Constituição, por ser mais nova, alterar essa nomenclatura. E o que é interessante também entender, Arrig, que a competência inicial lá do CTN, desse imposto, era estadual. Com a Constituição de 88, se mudou a competência para que o imposto, na verdade, passasse a ter competência municipal. Então, de forma muito breve, né, a diferença é meramente de nomenclatura. E se nós formos pensar em relação até a fundamentação, né, legal para este imposto, a gente tem o próprio CTN, o Código Tributário Nacional, a Constituição
federal e cada município vai ter seu código tributário. Então, aqui, né, a disciplina do imposto está, na verdade, no Código Tributário Municipal. Perfeito. Ok, Franz. Você, uma breve explanação aí, né, sobre a previsão legal do ITV, o ITBI. Ô, Franz, é possível, então, se obter desconto no ITV de alguma forma? Existe algum tipo de isenção, algum tipo de desconto para algum tipo de grupo? Na verdade, a gente não atribui exatamente a desconto, né? O que é que existe? Existe uma diferença de alíquota. Então, para aqueles imóveis populares, né, existe uma diferença da alíquota que no lugar de 3% passa a ser 1%. E a isenção, na verdade, ela antes até de entrar na própria isenção, é interessante também diferenciar que a gente tem isenção e imunidade, que são coisas distintas. Imunidade deriva, na verdade, de um dispositivo constitucional e a isenção de um dispositivo legal. Então, no caso do ITIV, existe sim isenção, tem duas modalidades, né, que se traz de isenção. Aqueles imóveis enquadrados em programas habitacionais de interesse social, aí existe a isenção, e no caso ele traz algumas situações, dentre as quais, por exemplo, para agentes públicos, né, servidores, por exemplo, que seja a aquisição do primeiro imóvel, e aí existe também uma disciplina em relação à isenção. Então, na verdade, não é um desconto, né? A gente tem uma diferença de alíquota e uma isenção para uma categoria específica de bens, né? E a diferença só, Rig, que no caso da isenção para imóveis que se enquadrem nessa categoria, né, de algum programa habitacional, que a renda familiar ela tem que ser de até 3 salários mínimos. Isso também é importante, né? Então não é para qualquer situação, tem que ter esse enquadramento também. Acho que o servidor municipal aqui de Salvador tem isenção, acho que 100%, né? Eu acho, Isso. Não sei 100%. como é que está, porque ficou um tempo que estava suspenso em relação a esse procedimento, mas tem previsão lá, né, no próprio Código Tributário Municipal, a gente tem essa previsão lá, né, expressa, trazendo essa isenção para casos específicos. Aí tem situação, tem que ser primeiro imóvel, né? Aí, na verdade, não tem incidência realmente do tributo, do imposto, nesse caso. Perfeito. E como é que a gente calcula o ITIV aqui em Salvador, né? A gente está falando, gente, do cenário de Salvador, tá? A gente não está falando de Lauro de Freitas, Simões Filho, a gente estamos aqui, né, França, com o intuito de realmente termos a convergência aqui da nossa live no cenário específico mesmo de Salvador. Então, como é que se calcula o ITIV e qual é a base de cálculo aqui em Salvador? Foi bom você ter frisado, Henrique, com relação a que nós estamos, na verdade, tratando especificamente do município de Salvador, mas é importante trazer, na verdade, um histórico, de forma muito sucinta também. Quando o prefeito ACM Neto assumiu o primeiro mandato dele, o ex-prefeito, né, ACM Neto assumiu o primeiro mandato dele, o que é que foi feito em termos de implantação com relação à Secretaria Fazendária Municipal? Ele trouxe como secretário eu não me recordo o nome dele agora, mas que foi secretário lá do município de São Paulo, que tinha feito, né, uma transformação, vamos chamar assim, em relação a essa parte específica do imposto, e se implantou aqui da mesma forma, terminou se fazendo muito parecido. Como era que era feito antes? Você, na verdade, atribuía o valor, o contribuinte atribuía um valor e se tributava em cima daquele valor declarado pelo contribuinte. Depois, e é o que prevalece atualmente, se passou ao município atribuir um valor venal atualizado, e este valor é a base para o imposto. Então, hoje a gente tem, na verdade, um valor venal atualizado
e até assim, em termos práticos, até quem não conhece como é que funciona a operação no próprio site da Prefeitura Municipal de Salvador, nós temos lá na guia do ITIV, né, do ITIV, você vai ter lá o valor venal atualizado e ali se tira aquele valor, né, para se levar até para o tabelionato de notas, né, porque vai ter incidência da alíquota de 3% com base nesse valor. Obviamente, se o valor declarado pelas partes no negócio em si, né, não declarado, ou melhor dizendo, se o valor efetivado pelas partes do negócio for superior, aí, na verdade, as partes declarando vai ser em cima do valor que está ali declarado. Perfeito. Agora, o tema controversial começa a esquentar um pouquinho, né? Por que que nós pagamos, né? Você acabou de explicar aí, incidência em cima do valor venal em relação ao valor de negociação. Então, o que vem ocorrendo em Salvador, França? Por que que nós pagamos tanto pelo ITV? Na verdade, Arrig, de forma breve, o que é que aconteceu? Como é que foi feito, na verdade, essa alteração? Você pegou o que a gente chama de planta genérica de valores desses imóveis, você tinha uma planta, você pega a base, né, a planta genérica, e você faz, na verdade, uma atualização ali desses valores. E o que é que terminou ocorrendo, né, com essa atualização? Você tem grandes divergências, você tem situações que são nítidas, onde você Isso ocorreu tem... até em 2012, né, Franz? Isso foi em 2012 por conta daquele recadastramento, né? Que quando houve o Isso, início da prefeitura do então prefeito, né? Da gestão do então prefeito ACM Neto, que houve essa atualização e que iniciou-se todo esse imbróglio aí que você está discorrendo, né? porque você terminou assim fazendo uma alteração, né? Você deixa de ser algo meramente declaratório e você traz uma base. Você já traz uma base de valor chamada de valor venal atualizado. Então você traz essa base para dar respaldo ali como avaliado aquele imóvel por aquele valor, só que isso foi feito de forma genérica. Você não especificou, né? E aí o que é que ocorreu? Você tem discrepâncias, por óbvio. Você tem imóveis que o valor é completamente discrepante à realidade do mercado, e isso causa essa situação toda, né? Inclusive, um ponto que é interessante, que assim, eu já atendi N corretores, até que na hora de se fechar um negócio, e aí fica também o alerta para a cautela que o profissional tem que ter, no caso o corretor de imóveis, que simplesmente na hora de se fazer uma operação de alienação fiduciária, por exemplo, que se marca para se assinar o contrato, o corretor não teve a cautela de verificar e passar isso para o cliente interessado na aquisição, e quando se chegou no momento de assinar o contrato, que foi se descobrir que ele iria pagar não sobre o valor do negócio que estava neste caso, a quem do valor venal atualizado, que ele iria pagar os 3% sobre o valor venal atualizado, muito maior, e o corretor chegava para mim e perguntava, e aí, eu tenho razão, como é que eu vou fazer? O negócio caía, por óbvio, que a pessoa, o adquirente, ele se negava, né, pela falta de informação do profissional. Então, fico alerta para que os colegas corretores tenham essa cautela e que sempre passem a informação adequada para o cliente. Isso, meus amigos, façam isso antes do cliente for ir para assinar contrato, né? Logo no início, ele fez proposta até, pega a inscrição imobiliária, verifica no site da prefeitura qual é o valor venal, porque o Franz vai falar um pouco mais à frente o que vem ocorrendo, né? Para que isso seja eventualmente minimizado numa demanda jurídica. Mas nesse momento não, a gente não tem escapatória, né, Franz? É pagar ou pagar para que o negócio seja concretizado naquele momento, né? Então, sigam essa instrução aí do Franz, que não deixa o cliente descobrir depois, né? Isso descredibiliza o nosso trabalho. Pois bem, Franz, em cima dessa controvérsia aí, o que não ocorre só em Salvador, né? A gente está falando de Salvador, mas não ocorre só em Salvador. O STJ, no âmbito federal, o que ele decidiu
sobre a incidência da base de cálculo do ITIV. Na verdade, aí foram três pontos abordados em relação a essa decisão do STJ. O primeiro ponto é a forma unilateral que o STJ entendeu ali que o município, o ente municipal, isso aí vale para qualquer município, ele não pode, de forma unilateral, estabelecer um valor referencial de mercado, já que não está tendo a participação do outro lado, né? Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto que o STJ também trouxe foi que o contribuinte ele tem, na verdade, a boa-fé presumida, ou seja, no momento que ele declara ali, aquela boa-fé dele é presumida. Então, você tem esse segundo ponto também, e aí entra em um detalhe, Arrig, que vale chamar atenção, a gente sabe que, infelizmente, termina uma maioria pagando por erro de uma minoria. Então, a gente lembra, por exemplo, antes desse cenário, até dessa atualização da planta genérica de valores, muitos aqui devem lembrar dos imóveis ali. Eu vou dar um exemplo meramente, assim, poderia pegar qualquer bairro, mas vou pegar os imóveis ali do Corredor da Vitória. Então, você tinha exemplos ali nítidos de imóveis de alto padrão, com valores realmente que estavam na base ali do cadastro imobiliário, muito aquém do que a realidade de mercado. Então, você teve algumas situações que equiparou mais para o mercado, né? Eu diria que, no caso ali de imóveis de alto padrão, em boa parte dos casos, existiu essa equiparação, sim, e você tem situações que realmente existiu uma discrepância. E aí, quando a gente fala na presunção da boa-fé, obviamente que tem gente lá, até para em relação ao imposto de renda, né, a própria incidência do ITIV se utilizava daquela coisa em tese, da boa-fé presumida e declarava por um valor na negociação muito abaixo. E isso chega a ser preocupante realmente, né? Porque, assim, como eu falei, uma maioria termina pagando por um erro de uma minoria. E isso, realmente, a situação, ela chegou a tal ponto que o município ele precisou fazer alguma medida para tentar equiparar. E a discussão nessa transformação, houve, né, de forma muito natural, uma discrepância muito, muito grande. Tem um outro ponto, Arrig, que eu só vou pegar aqui só com base na decisão. O outro ponto que o STJ também trouxe é que a base de cálculo ela deve ser aquela, e aí ele frisou bem, em condições normais de mercado. E aí, quando a gente coloca esse ponto do STJ, que eu trouxe, que são três pontos, né? O município, ele não pode, na verdade, de forma unilateral, criar uma referência para o valor, como ele fez, aqui no caso do município de Salvador, valor venal atualizado, é unilateral, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, deve-se levar em consideração a presunção da boa-fé do contribuinte, no momento que ele declara, e o terceiro é que o valor tem que buscar, na verdade, as condições normais de mercado. E aí, o que é isso, né? A decisão ela não trouxe um critério objetivo para a situação desse tipo, mas eu vou deixar até esse ponto para a gente não antecipar agora, porque aí eu acho que vai ser interessante a gente discorrer mais um pouco, mas aí a gente tem uma solução que eu entendo até que ela é muito interessante para os colegas corretores de imóveis, que são avaliadores. Por isso que eu não quero me antecipar em falar agora, porque conforme for discorrendo aqui a nossa live, a gente pode deixar esse ponto até para o final, até como um grande plus para os profissionais que atuam com avaliação de imóveis. Mas, na verdade, a decisão do STJ ela vai nessa linha, né, nesses três pontos. Perfeito, né? Fazer até uma menção aqui a matéria até que eu te mandei hoje, né? Você estava falando aí da presunção de inocência, né? A presunção da boa-fé, né? Até o ano passado, o doutor Marcelo Nogueira Reis, né? Que é um grande jurista aqui
tributarista aqui do nosso estado, de Salvador, né? Ele fez uma matéria, né? Passou-se a mentir tanto para a prefeitura de Salvador que ensejou a prefeitura de Salvador a tomar uma medida do agora minha presunção não é de boa fé, minha presunção é da mentira. Todo mundo mente. Então eu vou fazer agora com vocês o que eu quero. E deu-se esse cenário nefasto que a gente tem aí, né? Só para citar para vocês um caso, para quem não é do ramo, né, e que não acompanha muito negociações de compra e venda, ano passado, uma cobertura X aqui na Pituba, 510 mil o valor de negociação, né? Então, 3% em cima de 510 mil, cerca aí de 15 mil reais, né? Se eu não estou fazendo a conta errada. E o valor venal era quanto? 840 mil. Então, vocês façam a continha no lápis para ver o estrago que isso faz no bolso, né? Eu estou até para falar com esse cliente de acordo aí com a sua orientação, para se ele quiser recorrer judicialmente, né? Se é que é possível fazer assim, né? Então, Franz, essa decisão do STJ, né? A gente já até deu uma palhinha, mas a Prefeitura de Salvador vem cumprindo essa decisão? Não, Não, porque... não, ela não vem cumprindo, Arrig. E aí, assim, a gente tem que entender que o ato administrativo, ele é vinculado. Ele tem determinados atos que o agente ele tem discricionariedade, mas a grande parte, né, a regra é que o ato administrativo ele seja vinculado. E o que é que eu quero dizer com isso? É aquela situação, por exemplo, quando a gente tem a regra do direito civil, vale tudo que não está proibido. E no caso da administração pública, eu estou vinculado ao que diz a lei. Então, a legislação municipal, que traz, no caso, o Código Tributário, né, municipal, ela está lá prevendo que a base de cálculo é o valor venal atualizado. Então, o município, por ser vinculado ali, o agente público ele ser vinculado ao que diz a legislação, ele não pode simplesmente pegar por uma decisão, obviamente que aí dentro das esferas, né, ali de cada órgão, né, a procuradoria, quando tiver ali demanda judicial, aí a orientação dentro do procedimento ali vai ser, né, de acordo com aquelas demandas que passam a surgir. Então, o município ele só vai enfrentar cada situação, até então, né, de forma judicial mesmo. Porque você tem ainda no âmbito do STJ, você ainda tem apreciação de recurso, então não tem o trânsito em julgado ainda, e você tem alternativas, vamos chamar assim, né, para enfrentar essa situação e compelir a que o município cumpra a decisão judicial com base no entendimento do STJ. Aí você tem alternativas para isso. Mas um dos motivos que o município não cumpre é pela vinculação que está escrito lá previsto na lei, né? Então, o agente público ele é vinculado à legislação. Perfeito. Então, só para esclarecer, apesar do STJ, né, que é uma esfera, um judiciário do âmbito federal, ter emitido lá uma decisão, isso não tornou hábil para que a municipalidade, através do seu departamento de fazenda, pudesse executar essa determinação federal por conta de existir, né, Franz, uma determinação municipal, já que isso é da esfera municipal, que determina que seja assim feito dessa forma. Correto? Eu não diria que não tornou hábil, né? A gente tem, na verdade, a decisão, né? Agora, essa decisão eu vou ter que utilizar, na verdade, provocando a esfera judicial. O município ele não vai simplesmente pegar por si só, promover uma alteração. Para isso, eu tenho que passar por uma alteração legislativa, e aí já existem, né, projetos de lei nesse sentido. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Pronto. Então eu tenho que passar por esses trâmites. Então, pronto, vamos lá.
Vamos chegar lá. Bom, a gente já sabe que existe uma saída jurídica. Aliás, dizer para quem está assistindo aí, quem tiver algum comentário, alguma pergunta para fazer, pode deixar aí que eu vou ler tudo, tá? Já estou vendo aqui um comentário do nosso amigo Erotildes. Grande abraço. E eu vou comentar aqui daqui a pouco, ler o comentário dele. Bom, a gente já sabe que tem uma saída judicial, né? E você vai falar mais um pouquinho disso. Existe alguma saída administrativa? Um pedido junto à Existe, prefeitura, direto? existe. Você tem, na verdade, um procedimento de impugnação que pode ser feito, né? Se leva, e aí na esfera administrativa você vai ter lá todo o trâmite, né, do processo administrativamente para ver se vai ser deferido ou não, né? Se vai ser deferido ou não essa impugnação. Então você tem administrativamente, você pode entrar com a impugnação, né? Inclusive todo o lançamento tributário, no caso do IPTU, você tem essa prerrogativa de simplesmente pegar e impugnar. E aí você vai ter que, obviamente, fundamentar ali, né, a base da sua impugnação. Ela não é Prazo impugnação por si médio para só. essa resolução dessa impugnação, porque Eu não não, eu adianta não fazer isso no momento da venda, né? Porque não vai dar tempo, né? terminou cortando um pouquinho a riga, eu não entendi o que você perguntou. Desculpa. O prazo em média para essa. Não tem como prever o prazo de tramitação disso, entendeu? Não tem como essa previsão. A gente não tem nem na esfera administrativa, nem na esfera judicial, e não tem possibilidade de dar uma previsão. De qualquer sorte, né, Franz? Fica o aviso aos colegas, né? A quem, sobretudo a quem está vendendo, né? Quem não quiser passar por essa situação de ter o seu valor venal muito acima, né, do valor da negociação que provavelmente vai acontecer, ele precisa, né, Franz, fazer essa discussão com a prefeitura antes. E não, na hora da venda, não vai, não vai, não vai prestar, porque a pessoa não vai querer mais comprar. Esperar até a decisão, o comprador vai esperar, né? Vai, como a gente diz, né, a venda vai cair, né? Então, o Isso. vendedor que tomar essa precaução antes, né, se atentar para isso antes, mas eu vou gastar dinheiro, isso é coisa do comprador. Bom, o comprador pode nem comprar, porque justamente existe essa controvérsia, existe esse valor que ele vai pagar mais. Então você pode nem conseguir sequer vender o apartamento só por conta disso. Então talvez o gasto que você vai ter vai ser muito menor do que o prejuízo eventual de ficar com o imóvel ali parado ou alugar sem querer alugar, né? Que é Isso. uma saída que muitos têm nessa situação. Mas se você não colocar a mão no problema, ele nunca vai se resolver até que exista a solução que a gente vai falar que pode ser uma solução à frente, né, Francis? Pois não. Isso. E um ponto também, Henrique, que é interessante deixar claro, no caso, as situações com relação aos tabelionatos de nota, né? Que muitas vezes os compradores e vendedores entram no embate com os tabelionatos de nota. E aí a gente entra naquela mesma situação. O tabelionato de notas tem lá a previsão, inclusive do próprio Código Tributário Municipal, que diz que compete a ele, tabelião ali, fiscalizar, né, o recolhimento daquele tributo, no caso do imposto. Então, assim, se tem a previsão, na verdade, também ali legal, o tabelião, ele não tem como fugir disso. Ele não tem autonomia para pegar, lavrar uma escritura pública sem que o município, na verdade, tenha tributado, tenha aceito ali aquele imposto daquela forma que foi declarado, se fosse o caso, pelas partes, ou pelo valor venal atualizado. Então, o tabelionato ele segue fielmente também aquilo que está previsto na lei, né? Porque ele termina tendo a obrigatoriedade, sobre pena de responder, de fiscalizar esse recolhimento desse tributo, que no caso aí é o imposto, o ITIV e ITBI. Na verdade, o tabelionato não tem nada a ver com isso, né, Francis? Ele está ali para O papel baixar a dele, ele cabeça. vai ter, ele vai ter que fiscalizar, realmente faz parte, né, das competências Não dele ali, tem o que fazer, entender. né? É isso. Não tem o que fazer realmente, né? Infelizmente. Mas bem, agora falando sobre solução, né, disso. Qual será que existe uma luz do fim do túnel, né?
Existe aí, Franz, uma PL, não um projeto de lei, aqui do deputado federal Edivaldo Brito, para fazer aqui em Salvador, né, para tornar lei, uma lei municipal, né, aqui de Salvador, né, para trazer uma solução para isso, né? Há quantas anda esse projeto de lei? Na verdade, Arrig, aquilo que eu falei com relação até à vinculação do agente público com relação ao que está previsto na lei. Então, a iniciativa tem que ser realmente do Poder Legislativo. O Poder Legislativo, neste caso, ele precisa promover uma alteração na própria lei e daí, em sendo o caso, né, ele já tem respaldo suficiente para pegar e alterar e colocar de acordo como adequadamente hoje, né, se está tendo a tendência com base na decisão do próprio STJ, que seria você passar a promover uma alteração na legislação, no caso no Código Tributário Municipal, e para retirar a base de cálculo do valor, valor venal atualizado e passar a, se for o caso, voltar como era antes, né? Que seria justamente aquela situação da declaração pelo contribuinte. Então, o contribuinte vai ter a boa-fé presumida ali de que aquele valor da negociação condiz, a boa-fé dele é nesse sentido. Ele vai fazer uma declaração de que condiz com o valor realmente de mercado que está sendo negociado ali. Então, seria nesse sentido. O que existiu, na verdade, em termos do projeto de lei, foi que já passou pela CCJ, né, pela Comissão de Constitucionalidade e Justiça, e aí agora tende a seguir, mas não tem nada ainda, né, já em termos de efetivação plena para se alterar o Código Tributário Municipal ainda. Dependemos aí do jogo político, né, para colocar a pauta, né, na frente das outras. Tem que ser, na verdade, assim, né? Você tem que ter a iniciativa do Poder Legislativo mesmo, né? Para promover uma alteração na legislação. Para daí você passa a ter, se eu passo a alterar a legislação municipal, o Código Tributário Municipal, aí sim o agente público vai estar vinculado a ter que, na verdade, né? Recolher o tributo, no caso, o imposto aí, dessa forma que está prevista na lei. Porque, por enquanto, a base de cálculo é o valor venal atualizado, que é o que prevalece, é o que está lá na lei. Uhum. Você tem para contar para a gente alguma decisão sobre, estou até lhe trazendo coisas aí que não fez parte do nosso script, mas alguma decisão aí, você quer mencionar alguma decisão sobre proferida já pelo Legislativo Estadual, que já deram a favor, né, dos contribuintes, né, a Não, reversão. na verdade, Arriga, eu não cheguei a acompanhar exatamente, né, toda a tramitação do projeto de lei, mas, assim, o mais recente, a informação mais recente é o que starta mesmo, né, para que possa se avançar, é que passou pela Comissão de Constitucionalidade e Justiça. Porque, de qualquer jeito, o que é que a comissão analisa ali? Se realmente, né, o que está se propondo ali tem base constitucional, se não está ferindo a Constituição, e aí, após isso, você passa a ter possibilidade de promover alteração. Mas eu, com relação ao projeto de lei, eu não cheguei a esmiuçar, verificar de forma efetiva. Agora, um ponto interessante é com relação à demanda judicial, porque nós falamos, na verdade, das demandas administrativas, mas você tem alternativa, e aí sim você já está tendo um número crescente de demandas judiciais, no sentido do interessado, o contribuinte, ele promove um mandado de segurança, né? E aí você tem algumas alternativas. Eu passo aí nessa linha e aí eu vou, na verdade, através de uma decisão judicial, aí sim, a Fazenda Pública, né, a vara da Fazenda Pública, ela passando ali a obrigar o município a, na verdade, recolher o imposto com base, né, justamente no valor de mercado, né? Então tem decisão sim já favorável nesse sentido. E aí, com base até em decisões que até
com base até numa provocação lá do Tribunal de Justiça de São Paulo, né, um contribuinte Sim, que sim. demandou essa ação, que a gente chegou até o STJ. Então, que é muito parecido com Salvador. Na verdade, lá também se tem o valor venal atualizado, igual aqui. Até mesmo porque o secretário fazendário municipal de São Paulo, ele implantou primeiro lá e depois a CM Neto, né, no primeiro mandato dele, trouxe esse secretário e implementou aqui também em Salvador. Então, nós temos duas situações, né? Uma em que porque essa situação judicial, Franz, eu acho que ela se desenha mais para quando existe uma negociação em curso, né? E para que provocar o judiciário para que ele responda, né? Através de mandado de segurança, né? Através de mandado de segurança para que ele decida o mais rápido possível a fim de que essa negociação não seja perdida, porque pelo contrário, né? Não havendo essa, né, a fumaça aí do bom juízo, né, o perigo da demora, né, que são os requisitos para se constituir, né, um mandado de segurança, não existindo a venda, isso só pode ser feito administrativamente. Eu estou É, correto nessa? na verdade, Henrique, você vai ter duas situações. E aí, o que é que a gente precisa entender, quem trabalha no mercado imobiliário, né, no dia a dia e trabalha com parte documental, trabalha com parte, sabe que o mercado imobiliário ele é dinâmico e ele não pode perder tempo. Um negócio se perde em frações de segundos. Então, assim, você tem duas alternativas aí. Vamos imaginar que o sujeito, ele já efetivou o negócio, ele já recolheu o imposto ali. Qual vai ser a efetividade dele? Ele vai tentar buscar a devolução de parte do que ele foi tributado numa fundamentação na decisão do STJ. Isso é um processo que vai ser um tanto complicado, mas que ele visa, na verdade, não perder o negócio. Ele vai deixar para frente, para buscar para frente essa situação e vai tentar depois lá, né, essa restituição no caso desse valor que ele vai restar lá configurado, que ele pagou, se for o caso, a maior. A outra situação eu quero efetivar, na verdade, minha lavratura da escritura pública, eu quero recolher meu imposto com base no valor declarado pelo contribuinte. Como é que o município vai fazer isso? Ele vai ter que ter, na verdade, uma ordem judicial. Então, aí eu vou ter que buscar, na verdade, um mandado de segurança preventivo, né, antes de efetivar o negócio. E aí, qual é a grande complicação disso? Tem que se ver se as partes estão dispostas, na verdade, a esperarem a tramitação, né, desse curso da demanda judicial. O grande problema é isso. E a gente cai naquele dilema, né? Negócios imobiliários são dinâmicos. Tem situações que eu não posso esperar, até mesmo porque, até você me perguntou em relação à possibilidade de se estimar prazos. Eu não tenho como estimar um prazo administrativo, quiçá um prazo judicial. Então, assim, não tem como. E aí as partes estarão dispostas, na verdade, a enfrentar essa situação. Vai se aguardar, tudo bem, você tem alternativas para fazer isso, né? Para isso a gente tem instrumentos, como compromisso de compra e venda, né? Eu tenho ferramentas, instrumentos que eu consigo, na verdade, amarrar o negócio e depois, né, dentro do que eu coloco lá naquelas cláusulas, depois eu concretizo através da escritura definitiva, né? Seria uma das alternativas aí que se tem. Perfeito, perfeito. Então, se você tem imóvel para vender, né, se é proprietário, para uma eventual venda não seja prejudicada, em torno dessa discussão, faça-se a discussão administrativamente, entre lá com uma impugnação junto à prefeitura, né, para isso ser discutido antes e se buscar a resolução antes. Porque para esperar, né, como o Franz bem disse, esperar a iminência da negociação, as partes vão ter que estar muito coesas para se fazer um compromisso, né, de um contrato de compra e venda, fazer aí um vínculo contratual,
para que se aguarde o judiciário. Eu acho que ninguém praticamente tem feito isso. O que você tem feito é realmente concluir a negociação, o contribuinte, o comprador paga e depois ele recorre, né, Franz? Você vai. Judicialmente, para poder recuperar os Isso. valores que ele entende que foram pagos injustamente por conta desse É, desequilíbrio aí entre o valor venal e o valor da negociação. isso. Você já tem as duas situações, né? Eu tenho já no Poder Judiciário demandas judiciais que bifurcam na linha de buscar o que eu paguei a maior, e eu tenho demandas judiciais que eu entro com mandado de segurança preventivo. Então, eu vou, na verdade, antes de efetivar o recolhimento do tributo, eu Sim. estou buscando ali, na verdade, uma liminar, né, para que obrigue o ente municipal ali a tributar em cima do valor de mercado e não no valor venal atualizado. Hoje nós temos as duas situações. Agora, o que vai diferenciar é o que você colocou e o que eu trouxe também, né? O negócio pode esperar ou não. Se eu vou fazer um negócio e que a parte que está vendendo, ela simplesmente ela tem interesse em amarrar este negócio. Vamos imaginar um imóvel difícil de fechamento, né? Então, assim, o imóvel que a pessoa está lá batalhando para uma venda, achou o cliente certo, o comprador certo, né? E está travado só nisso, muitas vezes a solução é amarra no compromisso de compra e venda, faz tudo direitinho ali, se coloca um sinal, um planejamento de pagamento e deixa um saldo para quando dá efetividade em relação a isso. Então, tudo vai depender do ajuste de vontade das partes, né? Vendedor e comprador. Exato. E por isso o corretor, né, que está intermediando, precisa ter conhecimento disso para ensejar essa situação, para provocar, de repente, os advogados, né, para que as partes elas, né, tenham seus advogados para constituir, né, porque sem advogado não consegue, obviamente, ter esse tipo de resolução, para que eles entendam e, enfim, para que eles consigam uma solução para que não se perca o negócio, né? Como você bem disse, muitos imóveis existem realmente a dificuldade da venda, então quando o vendedor vê o comprador ali, ele não quer perder, né? Então, algo nesse sentido, essa demanda preventiva aí, né, mandado de segurança preventivo, pode ser uma solução para aguardar aí num prazo indeterminado, né, Fred? A pergunta foi capciosa mesmo, né? Porque a gente nunca sabe o tempo que o judiciário vai responder as coisas, né? Mas só para sanar aí a gana do pessoal em querer saber, né? Pois bem, Franz, eu vou passar aqui para umas perguntinhas aqui, né? Eu vou fazer aqui um comentário do nosso amigo Eu Erotildo, você conhece vou, ele? Sim. me permita Claro, só uma intervenção, Arrig. perfeito. Logo após a pergunta, eu acho interessante trazer o plus que eu falei para Por favor, os por corredores, né? favor, Porque esse plus por ele é favor. interessante. A gente vai logo para o plus ou você vai trazer a Não, vamos pergunta para o primeiro? Plus. Então, Vamos para o pronto. Plus, que eu também estou interessado em saber. Certo. Na verdade, qual é a dificuldade que se tem, né, em relação a essa discussão toda? Vamos imaginar, e aí com base na decisão do SCJ, que ele fala que eu tenho que ter, na verdade, o valor ali do negócio, né, real. Eu tenho que ter isso. E aí, como é que eu vou até para uma demanda judicial? E aí eu acho que a grande dificuldade está exatamente naquela situação que a gente trouxe mais atrás, que era como funcionavam, né, as declarações, na verdade, dessas transações. Como eu dei exemplo, por exemplo, dos imóveis da Avenida do Corredor da Vitória. Isso, vamos imaginar hoje, né, que comecem a se levar essas discussões para o Poder Judiciário, e eu simplesmente, em tese, minha boa-fé, né, é presumida, mas vamos imaginar que nesse universo de pessoas, né, que estão com a boa-fé ali presumida, a gente tenha nesse universo pessoas ali que não estão de tão boa-fé assim e que simplesmente se declarem um valor fora do mercado. Aí existe a própria ferramenta administrativa,
do município para se pegar e reverter isso, dizer, não, eu não concordo com base em tal fundamentação no valor declarado e a diferença é X. O município ele tem essa ferramenta, mas eu entendo que o contribuinte ele não pode entrar no jogo também sem as armas adequadas. O contribuinte ele não pode simplesmente pegar e transformar o que era uma certa bagunça, né, ao longo de anos, a gente ter um retrocesso nesse procedimento. Então, quais as ferramentas que a gente passa a utilizar com relação à possibilidade de você levar essa discussão para o Poder Judiciário muito bem fundamentada? E aí a gente entra naquela situação dos corretores de imóveis que são inscritos no CNAE, no Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis. O que é que o corretor ele vai fazer? Ele pode levar, e aí para funcionar até como assistente técnico da parte do contribuinte, né, que vai, na verdade, estar atuando ali junto com um profissional do direito, junto com o advogado, e esse corretor ele vai fazer um parecer técnico de avaliação mercadológica, ele emite, na verdade, o PETAM, e aí a gente sabe que o critério de avaliação ele não é um critério solto. A gente sabe que valores de imóveis para se atribuir ao mercado, né, valores de venda de mercado e valores de locação, eles não são soltos, eles derivam de um normativo, no caso a ABNT, ela tem um normativo que ela traz o critério para se fazer uma avaliação adequada do imóvel. Então, com base nisso, você leva isso para o Poder Judiciário, você traz uma segurança maior, né? Claro que o magistrado ele não estará vinculado àquele parecer, mas ele pode levar em consideração o parecer e, se for o caso, pegar um perito dele para fazer a confrontação. Então, grande plus que eu vejo aí para os corretores de imóveis, que são avaliadores, e que são muitos, é você simplesmente começar a funcionar, né, nessa área de atuação como assistente técnico ou como perito. Então, é um plus que tem para o mercado. Eu acho que agora esse número ele vai ser acentuado, ele vai crescer, porque a tendência é que essas demandas judiciais elas aumentem, e aí você tem um nicho bom de mercado, tanto para atuação como assistente judicial ou como perito judicial. Era esse plus que eu deixei para o final. Perfeito, perfeito. É isso aí, né? Entrar já com a arma poderosa, né? Levar uma avaliação, né? Levar lá o PETAM, que é algo que não é aleatório, não é algo inventado, né? Então, o corretor lá, ele coloca o CRESSE dele e o CNAI dele para a prova, né? Que ali ele fundamenta o valor de avaliação, né? Não é solto, né, França? Muito obrigado aí Exatamente. pela, pelo plus aí, pela dica aí para os nossos colegas e também para o consumidor, para todos aqueles que vão comprar imóveis, né? Que pretendem comprar imóveis, até que eventualmente essa PL se torne lei, até que isso seja operacionalizado, né, França? Que deve ser uma coisa automática, né? Se sai a lei, é operacionalizado automaticamente pela prefeitura, né? Para fazer com que seja cumprido, né? Pelo valor de declaração, né? Vamos ver como vai ser isso, né? Eu tenho Na verdade, muita curiosidade. quando você tem, na verdade, qualquer legislação, ela vai dizer a partir de quando, né, se passa a vigência. Ela pode ter vigência imediata, ou ela pode ter que a gente chama de vacatio legis, né, uma vacância, Sim, né, de um sim, tempo para ela ter a vigência. sim. Então, de acordo com o que a legislação traga, se a vigência for imediata, se eu altero a legislação, né, do Código Tributário Municipal, e nessa alteração, através desse projeto de lei, eu trago que vai deixar de ser o valor venal atualizado, né, unilateralmente, que agora vai ser um valor com base na presunção da boa-fé do contribuinte, que irá declarar aquele valor com base no mercado, e que essa eficácia vai ser imediata, aí sim o município, né, por estar vinculado à legislação, ele vai ter que cumprir imediatamente. Franz, uma última pergunta, até que me veio agora. Por ocasião da decisão do STJ, que eu não me lembro se foi esse, agora me deu um branco aqui, se foi esse ano ou ano passado. Mas essa decisão do STJ que fulminou com essa discussão, é, ela, quem adquiriu imóvel, por exemplo, 3 anos atrás,
vai poder recorrer? Ou seja, quem adquiriu imóvel, né, e teve algum problema com e queira recorrer, ter seus valores, ter seus valores que acha que pagou indevidamente, ele tem como recorrer antes, com data pregressa, à decisão do STJ? A RIG, essas discussões, na verdade, elas vinham sendo de formas repetitivas. Eu confesso que eu não vi, no caso na decisão, se houve uma modulação, né? Se ela modulou em relação se o STJ ele modulou, dizendo que a partir, né, de forma retroativa, eu confesso que eu não cheguei a verificar se existiu ou não modulação. Mas a decisão que vai dar esse embasamento, né? Na verdade, eu não deixo isso solto, porque senão, se eu for retroagir lá para o final, eu tenho que realmente modular. Ou ela vai ser daqui para frente, né? Obviamente, ou eu modulo. Eu coloco que ela vai ter, na verdade, aquela modulação a partir do tempo tal. Entendeu? Um Porque prazo senão pregresso, né? cria uma insegurança jurídica, e eu entendo também, né, que isso se teve ao longo do tempo. Obviamente que aí vão começarem a existir demandas nesse sentido, mas se a gente olhar todo o universo de contribuintes, né, que no momento que a legislação ela foi alterada, passar a ter que aplicar isso efetivamente, você cria um impacto muito grande até para os cofres municipais, né? Perfeito, perfeito. Então, a gente até deve essa informação, né, para verificar qual o fulcro, né, da decisão da STJ, para ver se ela teve alguma retroatividade, né, ou se não, ou se foi a partir de então, né? A gente até deve isso. Depois a gente faz aí um videozinho, né, Franz, esclarecendo isso aí Pronto. para a gente postar. Pois bem, Franz, muito obrigado aí pela sua explanação. Eu vou abrir aqui para alguns comentários, né, para a gente comentar um pouquinho, e também algumas perguntas. O Erotildes disse aqui, conhece o Erotildes? Nosso amigo militante aí no ramo da documentação, nosso colega, corretor, mas militante aí do ramo da documentação imobiliária. Ele disse que o É cliente muita dele deu gente, a entrada. Rig, eu não me recordo dele, mas certamente já devo ter me batido com ele em alguma Figurinha fácil aí serventia. nos cartórios e no Cresce, nosso amigo também. Ele diz aqui, né, meu cliente deu entrada no processo judicial para pagar com o valor da compra e venda. Saiu hoje a decisão favorável no município de Camaçari, né? Ele disse aqui o valor foi de 1.800.000, o valor venal, e 1.200.000 o valor de compra. E aí ele conseguiu lá, acho que na prefeitura, né? Ah, não, no processo judicial. E me parece que saiu em 15 dias, saiu a decisão judicial, Franz. É, aquilo que eu falei, você não tem como atribuir um prazo. Obviamente que você tem situações diferentes, né? Quando eu entro com um procedimento, que aí no caso a nomenclatura que a gente utiliza é uma liminar mesmo, pelo fato de ser um mandado de segurança, é a mesma coisa quando a gente entra, no caso, com antecipações de tutela. Obviamente que eu tenho que deixar configurado a urgência, né? Eu tenho que demonstrar, na verdade, a fundamentação e a urgência. Então, se eu consigo demonstrar isso de forma muito bem materializada, e eu estou buscando do Poder Judiciário uma decisão rápida, em tese, ela é para existir de forma célere. Mas eu não tenho como dizer, né, não existe, o juiz ele não tem vinculação a prazo, né, para decidir. Então, não posso dizer que essa decisão do cliente dele foi 15 dias, que todos os contribuintes que demandarem nessa vara terão necessariamente uma decisão favorável ou desfavorável em 15 dias. Esse prazo é impossível porque a gente não tem como precisar. Perfeito, perfeito, Franz. Perfeito. Agora eu vou fazer aqui uma pergunta que eu acho que é uma pergunta difícil de responder, viu, Verônica? Verônica é uma amiga nossa, né, engenheira, que está chegando até para a profissão, né? Então ela está perguntando aqui qual a média de custo para solicitar a revisão do valor venal. Aí vou deixar para o Fran responder, Verônica, mas é muito relativo, né, em função do valor da negociação, né, Franz? O Franz pode explicar melhor para a gente.
Verônica, infelizmente, a gente não tem como passar em relação a valores, né? A gente entra até em questões do código de ética, né, profissional. Então, não tem. O que eu estou entendendo que a pergunta dela é com relação ao serviço, o valor do serviço para. Então, assim, isso realmente. O que deve ser feito, né? Existem duas alternativas, como nós começamos aqui na esfera administrativa e na esfera judicial. Administrativamente, eu não tenho a obrigatoriedade de ter a participação do advogado. Judicialmente, sim. Então, na verdade, assim, se eu vou contratar um corretor, por exemplo, despachante, cabe a mim, interessado, buscar junto ao profissional a proposta dele de honorários, e assim como aquele que vai buscar do profissional do direito, no caso do advogado, qual vai ser a proposta dele em relação a esse serviço. Não cabe aqui em uma live, na Claro, verdade, se com precificar. certeza. Eu acho, tá, Verônica, e demais que estão assistindo, que uma diferença que somente a diferença que perpasse R$ 10.000, ou seja, se no valor de negociação você pagar X, vamos dizer, você vai pagar 10.000, né, com base no valor da negociação, mas o valor majorado do ITIV faz você pagar de custas 20.000. Né? Somente a diferença aí de, no mínimo, R$ 10.000, eu acho que vale a pena para provocar o judiciário na contratação de um advogado. Menos que R$ 10.000, na minha opinião, eu acho que não vale a pena, infelizmente, só se houver uma medida administrativa futura que permita você, administrativamente, recolher, pedir esse estorno, né? Vamos assim dizer, mas isso é apenas a minha opinião, tá? Eu acho que por menos de R$ 10.000 não vale a pena, né, a contratação de um advogado e provocar o judiciário com isso. Eu acho que não vale a pena. Mas, enfim, eu vou fazer um comentário aqui da nossa amiga Lináurea Costa. Ela disse que já perdeu venda por causa do valor do ITV. Não tem como esconder do comprador. Minha colega Lináurea, tem uma coisa, existe a inocência do comprador. O comprador às vezes paga e nem sabe por que está pagando. Tem um comprador com esse perfil. Mas é nossa obrigação, Linaura, claro, como assim como você fez, e esperamos que todos façam assim, não chegar com o valor em cima, né, ali da escritura, fazer ele pagar sinal, entrada, sem ele saber dos custos antes, né, passa uma planilha para ele dos custos, com valor venal, né, para ele ter ciência, né, colega. Então isso que você fez, você perdeu a venda porque você fez o certo, né, você avisou, porque muitas vezes se colocar isso né, no, no estopim da negociação, se bobear, o sujeito até já empacotou tudo de casa, já destruiu a casa toda para mudança, né, e chega ali com valor, ele faz as tripas coração, né, França, para pagar, mas a gente não vai fazer Isso. isso, E a gente não só, pode dessa forma. e só complementando, Arrig, o que você colocou, é justamente isso. O papel do corretor de imóveis, ele não tem que entrar no mérito, né? Não, avisar, A avisar. população em geral, os contribuintes em geral, eles sabem, hoje é uma discussão, inclusive até você me enviou, né, coincidentemente, matérias recentes agora, onde a discussão é toda com base nisso. Então, assim, os contribuintes eles têm conhecimento, né, dessa discrepância que existiu, todo esse debate que está existindo acerca do assunto. Então, isso é notório, não tem dúvida em relação a isso. Agora, o profissional, o corretor de imóveis, ele é um profissional técnico. Cabe a ele, na verdade, não é deixar para a hora do fechamento do negócio chegar lá e ó, o imposto é esse. Vem cá, por que eu não fui previamente avisado em relação a este valor ser diferente, ou seja, está a maior do que o valor do negócio? Ele tem que ser Exatamente. avisado e verificar se para ele compensa ou não dar andamento no negócio, né? E Exatamente. caso o profissional não faça isso, ele corre o risco de ter que responder, né? Porque isso faz parte, sim, das competências do corretor de imóveis. Perfeito, Franz, muito bem colocado aí, agradeço aí sua contribuição e reforçar isso, colegas.
E você também, né, consumidor, né, cliente, não tente, antes de você fazer qualquer negócio, né, saiba do valor, né? Ou contrate um corretor, né, que você confie e que você saiba que vai tomar toda essa cautela. Nosso amigo Deraldo aqui, viu, Franz? Está aqui com um comentário, né? Há que se ter muita atenção com os petãs, pois ouvi de um funcionário da Cefaz, e a gente sabe que o Deraldo é fonte segura, né? Que eles identificam inconsistência nos trabalhos apresentados e indeferem o requerimento. Olha só, e diz também que mesmo que porventura esteja certo, difícil será atendido na totalidade. Bom, mas eu acho que tem que tentar, né, Deraldo? E aí, é claro que há de se apresentar um PETAM bem fundamentado, né, para ter depois, né, aquela questão das armas que o Franz disse, né, comentou, né? Isso. Deraldo, um amigo também do mercado imobiliário, profissional aí competente. Forte abraço aí para Deraldo. E eu entendo a colocação até dele, existe sim, né? Você tem situações que se o PETAM ele não estiver muito bem fundamentado, e aí pode sim gerar situações de simplesmente na impugnação administrativa não surtir efeito. Isso faz parte do jogo. Assim como, né, eu vou levar para uma discussão judicial, eu tenho que ir com armas suficientes para enfrentar a matéria ali. Eu não posso ir simplesmente com algo frágil. Porque, por exemplo, é até aquela discussão, né, que a gente trava aí já tem bastante tempo. A diferença de um PETAM, de um parecer, e de um laudo de um engenheiro, né? Então, assim, se eu tenho um engenheiro que ele me dá suporte para avaliar também, que aí é papel também do engenheiro, Sim. avaliar aquele valor de venda de mercado do imóvel ou valor de locação e ele é aceito, a discussão é a mesma coisa. Porque o profissional habilitado, inscrito no Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis, que emite um parecer técnico de avaliação mercadológica, por que o dele está divergindo, se a gente já também já enfrentou essa matéria e já sabe que tem decisões assim amplas no sentido de acolher o Poder Judiciário, já deixou isso bem claro, que o valor atribuído através de um parecer técnico de avaliação mercadológica pelo corretor de imóveis, ela é válido também. Agora, óbvio que eu tenho as ferramentas também, eu tenho um corretor, eu tenho o engenheiro que eu posso levar para essa discussão, e seja do engenheiro um laudo, ou seja do corretor um parecer técnico de avaliação mercadológica, o juiz não está vinculado nem né, pelo fato de ser um laudo de um engenheiro que o juiz irá se vincular, nem está pelo parecer. Agora, aquilo dá um certo embasamento até para o profissional do direito, ele vai ter que não é obrigatório, pelo contrário, não é obrigatório não, até corrigindo, não vai ser comum um profissional do direito entender a fundo de avaliação de mercadológica de imóveis, até mesmo porque isso ele teria que ter feito curso nessa área, né? Então não é papel do advogado. Ele vai precisar de algum assistente técnico que dê a ele esse respaldo, seja um corretor de imóveis ou um engenheiro. Então, assim, não é pelo fato de ser um laudo que tem mais força do que um parecer. Agora, tudo depende da forma, e aí a gente bem sabe, né? Quem é do mercado bem sabe que tem petãs e petãs, né? A diferença é essa. Queridos, vamos estudar as normas da BNT. Se você seguir lá os parâmetros bonitinhos, se você pegar as bases de cálculo, as amostras, é claro que a gente sabe, como o Deraldo disse, que a prefeitura vai negar alguns, mas se você tiver bem fundamentado, você vai com isso aí até o final para defender a sua base de cálculo. Né? Então vamos estudar, né? É aquilo que eu disse no início aqui para quem não estava. Corretor E precisa só, estudar. e só aproveitando também, a Rig, Sim. reforçando esse assunto aí, é muito difícil, até com base no que eu falei, na vinculação do agente público à lei, é muito difícil administrativamente eu trabalhar utilizando um PETAM, porque eu vou estar discutindo justamente o que eu vou confrontar o que a lei me diz. A lei tributária ela me diz o quê? Que a base de cálculo é o valor venal atualizado. Ponto.
Eu vou dizer o seguinte, olha, este valor aqui não foi bem atribuído porque ele foi feito de forma genérica e eu trago algo específico para aquela unidade. Aí eu venho, travo essa discussão. Ainda assim, o agente público está vinculado à lei, né? Então, muito difícil, vai ser muito difícil você, através de realmente uma impugnação administrativa, você conseguir Uhum. reverter. Vai ser muito difícil. Isso talvez mais para frente, né? Aí vai ser uma análise, na verdade, dentro do ente, né? Da esfera municipal, se chegue ali a entendimentos de que as demandas, né? Não vêm sendo benéficas para o município, né? Até por conta, muitas vezes, eu não sei como é que vai ser isso em relação a montante, né? Impacto aos cofres públicos. Então, vamos imaginar que, num determinado momento, o ente municipal entenda que esse impacto ele é muito grande e ele resolva flexibilizar administrativamente. Aí são outros 500, né? Aí, dentro do universo, ele vai ter ferramentas com relação a isso. Então, na verdade, assim, você também encontra dificuldade para a impugnação administrativa ser bem sucedida. E eu acho que vai ser a mesma dificuldade para esse projeto de lei ser aprovado, viu? Envolve aí os cofres públicos, né? Todo um cenário político aqui que a gente não está aqui para analisar, né? Nossa parte é meramente técnica, né? Mas é isso aí, Franz, é muito bem lembrado, né? Não basta apenas a gente ter ciência disso, que apresentar um PETAM bem fundamentado, que isso seja certeza de sucesso, mas que a gente precisa fazer a nossa parte bem feita. Ah, isso precisa, meu amigo, que seguir as normas da ABNT, né, e fazer um PETAM bem elaborado, que a gente cumpre nossa parte, sobretudo com o nosso cliente, com nossa consciência. Isso é o mais importante. Fran, Deraldo, a casa sempre ganha, né? Infelizmente, né? O poder aí, o poder draconiano aí do Estado, né? Do fisco é sempre muito forte, né? Então, para quem está querendo morar, né? Para quem está querendo resolver sua vida, encontrou o imóvel, muitas vezes paga, né? E tem que ceder, né? Tem que ceder e tentar, para quem tiver a condição de provocar o judiciário depois, ótimo, né? E obrigado aí pelas palavras aí, pela iniciativa. Esse é um espaço aqui que vai ser muito para a gente debater aqui, para corretor, né? O Herotildo está falando aqui que a gente tem que fazer uma live sobre a verbação de construção. Anotado aqui, Herotildo, vamos nos falar depois, um tema muito, muito bom, viu? Muito bom mesmo. Agora, o nosso mesmo amigo Deraldo está fazendo outra pergunta aqui. O que a prefeitura considera como imóvel popular? Será que é aquele que isenta de cobrança de PTU, Franz? No caso aí, o enquadramento para imóvel popular, o imóvel ele tem que estar enquadrado em algum programa habitacional de interesse social e a renda familiar não pode ultrapassar 3 salários mínimos. Esse enquadramento que está previsto lá no Código Tributário, que faz jus à isenção, no caso do ITIV. Então não tem valor específico, né? Não, você vai enquadrar, né? Porque o próprio valor, cada programa habitacional, a gente sabe que tem faixa de valor, né? A gente sabe ali que Sim, vai ter um enquadramento de renda, enquadramento de sim. valor. Então, se o imóvel ele faz parte de um programa habitacional de interesse social, ele já é um imóvel popular em tese. Agora, não basta só ele estar enquadrado em um programa habitacional de interesse social, e aí a legislação tributária municipal ela diz que, além disso, eu tenho que ter a renda familiar não mais do que 3 salários mínimos. Então, ela tem dois Entendi. critérios, né? Ela tem o Perfeito. critério do enquadramento e da renda. Enquadramento no programa habitacional de interesse social e a renda familiar. São dois requisitos. Respondido, Deraldo? Você me conte aí se Franz respondeu direitinho, viu? Vamos lá. Ok. A Linaura está dizendo de novo aqui, Franz, que uma casa, valor de venda 400 mil, valor venal 900. No loteamento Dona Rosa, no Coqueirinho, Itapuã. Infelizmente, colega, situação recorrente aí, né? É, Situação recorrente. Aqui na Pituba, muita, muita coisa, né? Nessa faixa aí também, aí até mais, né? Ultrapassando o dobro
do valor aí, né? Aqui É está na aquilo que, faixa de 60% às vezes, 50% a é o que a mais do valor gente, de negociação. exatamente, é o que a gente falou, né? Quando você faz uma atualização com base em uma planta genérica, é muito difícil, porque eu não estou levando em consideração cada especificidade daquele imóvel. E existem situações também que você encontra divergência muito grande, e aí a própria norma, ela traz os balizadores para você dizer porque o imóvel vale mais do que o outro, né? Você tem alguns critérios para avaliar em relação a isso. Você vai ver situações de um imóvel X que está muito aquém daquele de valor Y, e que os valores, na verdade, são completamente na mesma rua, em tese, né, está se levando só a base ali genérica, mas eu não estou levando a especificidade daquele imóvel. Eu não posso dizer que o mercado vai absorver por aquele imóvel o mesmo valor de um em relação ao outro, já que um, em tese, né, eu tenho ali determinados pontos na própria avaliação que eles vão fazer com que esse valor seja reduzido. Agora, quando eu faço de forma genérica, eu não tenho como analisar esses critérios com esse grau de detalhamento, entendeu? O que eu tenho observado, Franz, é que os imóveis mais jovens, né, de incorporações de registro na matrícula mais jovens, eles tendem a ser mais equiparados, o valor venal tendem a ser mais equiparados com o valor da negociação. E os imóveis mais antigos tendem a ser mais discrepantes. Nós temos os valores venais muito mais altos do que os valores mais jovens, né? É É um cenário verdade. aí que eu tenho observado, não sei qual é a sua convivência com esse tema aí. Obrigado, Jorge. Jorge, lá meu amigo lá da natação, seu colega, viu, Franz? Colega advogado, Ah, nada que lá bom. comigo. E não é Lináurea, o nome da colega é Lia Costa, que eu acho que até nós já nos falamos, né, Lia? Aí nos bastidores aí da corretagem, né? E ok, por nada. O espaço aqui é nosso, viu? E é para a gente debater mesmo, e esse espero seja a primeira live de muitas aqui, com diversos temas, para a gente expor para a sociedade, para os poderes, as nossas dores, né? As nossas dores que são as dores dos nossos clientes, né? Também, né? O que a gente passa, os clientes passam também junto com a gente sofre todo mundo junto, né? E essa situação do ITV, né? É uma situação muito, infelizmente, muito corriqueira, né? E a Liliana Brito Imóveis, por nada, Liliana, o espaço aqui é nosso, viu? A, a nossa iniciativa aqui é para beneficiar todos, né? Todos, né? Nós, corretores, advogados e a sociedade como um todo, ser mais esclarecida e mais atenta às questões, né? Então, ela está aqui, né? Estamos discutindo o valor base de cálculo do ITIV, mas o abuso por parte do município também se refere ao valor do IPTU, sim, né? O valor venal, ele ele vai direto aí para a incidência do quanto a gente sofre aí com o valor do IPTU, né? Imagina aí imóveis um padrão mais alto, né? Corredor da Vitória, Horto Florestal, com metragens altas, pagam IPTUs absurdos aí, né? Em função dos seus valores venais, correto, Francis? Isso, exatamente. Liliana foi minha aluna também do curso de locação e administração de imóveis, faz parte aí constante nos grupos, então agradecer aí a presença da Liliana. Assim, você tem duas situações que uma diretamente ou indiretamente, né, vai influenciar com a outra. O foco realmente foi se tratar, né, que termina tendo um impacto mais direto na parte imobiliária, foi tratar com relação ao imposto de transmissão, né? Então, nas operações em que o ITIV ele incide, o foco foi isso. Mas, obviamente, que nós estamos falando também que o próprio valor atribuído ao imposto territorial urbano, né, predial e territorial urbano, ele tem sido, na verdade, também questionado, né? A gente tem situações aí de que as pessoas a cada ano se assustam mais, né? Então é uma situação
realmente que seja assim, inúmeras discussões também. Inclusive essa questão de impugnação e de medida judicial, todas elas, obviamente, são aplicadas no bojo, né? Para discussão de valor venal e E discussão, aí, obviamente, de PTU, né? e aí Tá no bojo, vale né? isso, e aí vale um ponto a destacar, que é o seguinte: o lançamento tributário, no caso do IPTU, ele vai ser feito lá no início do exercício. Então, foi ali, recebeu aquele lançamento tributário, você pode simplesmente, de imediato, impugnar. Porque, assim, o município, ele que promove ali aquele lançamento tributário. Cabe ao contribuinte concordar se eu fico inerte também e não faço nada, né? É uma situação também que eu estou concordando com o lançamento tributário. Aí eu fico inerte um tempão, Exatamente. depois eu quero discutir, ou seja, não concorda, vai para cima, entra com impugnação. Né? O resultado, Perfeito. esse combate, ele tem que ser, na verdade, ali massificado. Né? Agora, claro, e aí a gente tem que ter um cuidado muito grande em relação até à colocação, a gente tem que lembrar da discrepância também que existia em sentido contrário. E aí a gente Sim, trouxe aquela sim. coisa da presunção da boa-fé do contribuinte. Infelizmente, existiam contribuintes aí que brincavam com relação à boa-fé, né? Então você fazia negociações ali durante anos, foi assim, se burlava o tempo A todo a farra parte acabou, né? da Acabou a farra. Receita Federal, exatamente. Então você tinha situações que realmente tem gente aí que agora atualmente quer entrar nessa celeuma aí, mas que na verdade está com saudade daquele tempo. Na verdade não tem uma discussão técnica, é uma discussão simplesmente, até hoje eu vejo, né, em determinados negócios que são fechados, o cliente perguntar para outra parte, e aí entra para perguntar para o advogado, entra para perguntar para o contador, e chega e fala assim: você vai declarar pelo valor do negócio, a gente pode declarar um valor menor na escritura? Isso tem implicações. Então, eu, enquanto advogado, eu jamais vou orientar no sentido de algo que fere a legislação. Eu não posso orientar nessa linha. Né? Assim como o contador não pode orientar também nessa Nem linha. Se corretor, o nada. negócio real ali, o negócio real foi firmado por um valor X, cabe as partes ali, cabe às partes declararem aquele valor que efetivamente foi feito o negócio. E aí simplesmente querem pagar, ou seja, o desembolso ele foi efetivo, mas não querem tributar, né? Não querem, na verdade, pagar o tributo, né? Não querem ser tributados, melhor dizendo. Eles querem pagar o que houve em termos de negociação, mas não querem simplesmente pagar a tributação, recolher a tributação, aí fica difícil. Aí É, realmente é complicado. é. Por conta do abuso da boa-fé, né? Abuso da boa-fé, agora Exatamente. a prefeitura não existe mais a presunção de boa-fé. Então, como disse o nosso, parafraseando aí o doutor Marcelo Nogueira Reis, a prefeitura passou a adotar a presunção da mentira, né? Então, temos aí uma situação que só será abrandada com a efetividade da PL, né? Projeto de lei. Não regulamentando na esfera municipal isso, senhores. Só ou impugnação administrativa para ter êxito, se não tiver êxito, judicial. E se o valor valer a pena, na minha opinião, acima de R$ 10.000 de diferença, para se provocar depois o judiciário para se pegar o dinheiro de volta, sim, né? Se não, Na, é na critério de cada verdade, um. Na verdade, Henrique, eu vou aproveitar Pois e não. trazer um ponto que eu acho que assim resolveria boa parte dessas discussões, que não é fácil ser implementado pelos municípios, mas se você começa a trazer critérios objetivos, não é? Porque você entra em um grau de subjetividade também daquele negócio, que aí eu termino dando margem justamente para essa brincadeira, vamos chamar assim, dessa presunção da boa-fé. Se eu crio um critério objetivo, e esse critério objetivo, ele me diz como é que o contribuinte deve, na verdade, atribuir aquele valor, obviamente que isso aí tem que ser um cenário
trabalhado, ele tem que ser uma discussão ampla. E aí o que é que eu começo a ter essas implementações? Eu começo a criar nas legislações municipais esse critério para adequar realmente, eu digo que o município ele não está atribuindo um valor venal atualizado de forma unilateral, mas eu estou trazendo um critério que eu também não deixo margem para o contribuinte simplesmente atribuir qualquer valor sem levar em consideração ao que o mercado realmente traz como valor daquele negócio. Então, bastaria criar um critério que não é nada fácil, objetivo, e alterar a legislação municipal, trazendo possibilidade de se seguir esses requisitos, vamos chamar assim, para se atribuir um valor de mercado. Claro que o mercado, e aí teria que ter algo que simplesmente deixasse essa possibilidade de flexibilização, o mercado ele é volátil. Então, eu não posso dizer que um valor de um imóvel hoje, né, de mercado hoje, ele vai ser X amanhã, o mercado é volátil. Eu posso ter momentos de oscilações, eu posso ter um imóvel que vale hoje X, em algum momento eu tenho algum decréscimo, em outro momento eu tenho um acréscimo, eu tenho uma oscilação por essa volatilidade mesmo no mercado imobiliário, que é dinâmico, não tem como ser diferente. Mas eu acho que se fossem criados requisitos, já ajudaria bastante e não deixaria essa coisa tão solta para a subjetividade da boa-fé presumida do contribuinte. Exato, e isso vai à baila aqui acerca do comentário que a sua aluna aí fez, a Liliana, né? Porque isso precisa ser realmente constantemente revisado, porque ela está dizendo aqui, e eu concordo, obviamente, o enquadramento do imóvel, as características estando erradas, imóveis que já foram de luxo há 40, 50 anos e hoje não são, e são cobrados ainda como se fossem imóveis de luxo, né? Então gera esse descalabro aí, que é Mas neste caso aí, Arrig, a discussão, esse tipo de enquadramento, aí sim precisa fazer um levantamento mais apurado em relação ao parecer, porque em relação à base, né, ao valor ali atribuído ao IPTU, os critérios que a legislação traz, que não são critérios simples, por exemplo, do contribuinte entender, então, assim, é outro absurdo, quando a gente vai analisar, né, tudo que foi utilizado ali para se chegar àquele valor do IPTU, é extremamente complexo. E neste caso, o que ela traz realmente pode ter existido alguma mudança, mas isso eu tenho que olhar, eu tenho que trabalhar, e aí sim eu vou precisar, na verdade, de uma universalidade de profissionais, eu vou precisar, talvez, aí, conjuntamente de um corretor com um engenheiro, né? Eu não adianta só ter um advogado, porque eu vou ter que entrar ali analisando esse critério e para ver, porque não adianta eu simplesmente achar que o enquadramento do que eu atribuo de um imóvel que há 40 anos era de luxo, ele deixou de ser de luxo, né? Até mesmo porque, assim, eu não consigo visualizar um imóvel que foi de alto padrão há 40 anos, que hoje ele deixou de ser imóvel de alto padrão. Eu não consigo visualizar num primeiro momento, não estou de maneira nenhuma dizendo que a Liliana está errada, mas eu não consigo visualizar, assim, de forma muito superficial, analisando essa diferença. O que é que eu vou ter de diferente? Eu posso citar um exemplo, e aí eu vou não só tomar por base o corredor da Vitória meramente por terem ali os valores, né, mais altos de mercado. Eu poderia utilizar o Horto, outros valores, ou outros bairros, melhor dizendo, mas vamos imaginar uma situação de um imóvel ali no Campo Grande, de anos, de mais de 40 anos, que ele nasceu, na verdade, de alto padrão. Eu não consigo visualizar daqueles imóveis ali que hoje eles não continuem ainda alto padrão. Eles continuam. Agora, o que é que eu tenho de diferença? Eu não posso dizer que este imóvel que é de alto padrão, porque alto padrão não está atrelado ao valor do bem, do patrimônio. E isso precisa se entender, né? Eu não posso dizer que aquele imóvel ali vai ter o mesmo valor do que um imóvel muito mais novo, né? Ali no corredor da Vitória. Então, essa diferença, o imóvel ele continua sendo de alto padrão. A diferença é o valor que ele absorve hoje é muito menor do que os imóveis mais novos.
Não sei se deu para ficar claro em Não, relação à minha não, deu explanação, sim. mas foi nesse sentido. Existem especificidades, muitos critérios para se realmente chegar num valor justo, É porque isso, a prefeitura não quer perder, então ela vai levar cada ponto, ela quer ver ponto a ponto no que ela está perdendo, né, França, para poder abrir mão da cobrança, porque ela quer recolher e precisa de alguma forma recolher. Então não pode existir muita aleatoriedade. Pelo contrário, né, total especificidade para o empreendimento, para as regiões e a é gama de isso. profissionais para se fazer isso não é uma tarefa muito fácil. Eu acho que, de alguma forma, esse tipo de discussão sempre, não sei se infelizmente ou felizmente, né, sempre vai haver, né, porque trata de um querendo cobrar e o outro querendo pagar menos, né, o contribuinte e o fisco, né. Meus amigos, eu queria comentar tudo aqui da galera, viu, de todos, mas o tempo, nós já temos 1 hora e meia de live, eu vou anotar aqui algumas coisas aqui, mas eu acho que já estamos por satisfeitos aqui. Agradecer a presença de todos aí, agradecer ao Franz pelo contributo aí total aí com a nossa iniciativa. Reafirmar que o espaço está aberto para todo mundo aqui, tá? Estou recebendo aqui sugestões aqui de lives, de temas. Vamos conversar, vamos amadurecer para a gente poder reunir, né, ter um assunto, conseguir elaborar o assunto de forma bem feita, né, de forma relevante para quem assiste, né, não só profissionais do mercado, né, mas pessoas e consumidores também. Eles precisam se interessar por isso e saber um pouquinho, né, eventualmente, compra, venda, e podem ser prospectivos investidores, né? Muita gente é investidor, né? Muitos são investidores, então é algo que eu acho que deve atrair a toda a sociedade, né? Todo mundo que desembolsa alguma coisa para pagar na compra, na venda, né? E para também na hora de pagar seu IPTU também, né? Enfim, ok, gente. Eu agradeço a presença, a participação de todos aí, a interação aí do Deraldo, da Lina, da, da Ana Lia, do Hélio também. Um abraço aí para o Hélio, da Act, parceiro, da Liliana e da Verônica também. Agradecer a todos. Se eu me esqueci de alguém, me desculpe. Alguma consideração final aí, Franz? Não, Henrique, eu queria agradecer participar contigo aí dessa live, ter tido a oportunidade de trocar essas ideias, né? No mercado, de uma forma geral, o profissional, ele sempre aprende, então o mercado imobiliário, ele não é diferente. Esse aprendizado, ele é constante. Para mim mesmo, eu estou em pleno aprendizado o tempo todo. É um mercado que é dinâmico, a sociedade ela vive em constante, né, evolução e as discussões tendem também a acompanhar o que a sociedade, na verdade, pleiteia e por isso mesmo que a própria legislação ela tem que muitas vezes sofrer, né, alterações. Uma coisa, né, que a gente tinha e acho que o que ficou bem claro aqui para todo mundo, uma coisa que a gente tinha operacionalizada de uma forma, não quer dizer que vai ter que o tempo todo ser operacionalizada daquela mesma forma. E aí, para isso, que a gente precisa sempre enfrentar as situações e me coloco aí à disposição para outras oportunidades e agradecer aí a participação de todos. Ok. Trabalhar em união, né, Franz? Nós precisamos um dos Exatamente. outros, né? Trabalhamos até em parceria, né, em algumas situações de venda, né, Franz? Então, você além de corretor, hoje em dia atua mais como advogado, né? Mas estou falando você na condição de advogado, né? Tá sempre junto com a gente aí, com os corretores, né? Também o Franz é palestrante do Cresce também. Então a gente precisa estar muito unido, né? Corretor com corretor, corretor com advogado, Isso. advogado e advogados também, para fazer com que a segurança, né, das aquisições, né, de propriedade privada seja protegida, né, e os trâmites das negociações sejam também protegidos, sejam céleres, né, sejam sérios, feitos
por profissionais competentes, né? Isso que a gente busca, né? Então, quem quiser se juntar nessa pequena, iniciativa aqui que a gente tem, pois não, Francis. E só um ponto, Arrig, para finalizar, você tocou, eu na Fique à apresentação, acho que eu vontade. terminei me passando, porque você já tinha colocado, eu terminei Fique me à vontade. passando e não ter trazido, né, minha formação em técnico Pois em não. transações imobiliárias, e é um Sim. ponto muito importante para o segmento de minha atuação no direito imobiliário, porque a atuação como corretor me traz uma visão, né, muito enriquecedora para a advocacia. Então, uma coisa complementa a outra, né? E assim como, né, o conhecimento imobiliário na área do direito imobiliário, né, agrega para a parte também da Com corretagem certeza. imobiliária. Então, só esse Né? pontozinho. Mas é o que você falou, hoje eu atuo realmente muito mais com o direito imobiliário, com a advocacia, do que propriamente dito com a corretagem, mas que de forma alguma ela está esquecida, né? É porque a gente tem linhas de trabalho diferentes pelo próprio mercado. Como você já conhece, a gente já conversou bastante sobre isso até. Já, muita coisa, muita coisa. É sempre muito bom conversar contigo, Deraldo. E, enfim, gente, o espaço aqui é para todos, né? Quem quiser fazer contato comigo, com o Franz, para tomar um café com a gente, para conversar diversos assuntos, para contribuir para o mercado, né? Para algum tipo de parceria séria, né? A gente está aí para a gente evoluir como um profissional e, eventualmente, como pessoa também, né? Acho que não dá para distinguir uma coisa da outra, não, né? O profissional é a pessoa e a pessoa é o profissional, né? Mas é isso, gente. Muito obrigado a todos. Vou encerrar para que a coisa não se prolongue muito, né? E a gente está à disposição de todos aí, para quem quiser fazer contato, participar e contribuir de alguma forma. Muito obrigado, Franz, mais uma vez. Obrigado pela presença aí dos colegas, daqueles que se interessam pelo mercado imobiliário e pela atuação do corretor de imóveis, que cada vez mais busca se aperfeiçoar e saber, precisa estudar, saber muito de direito imobiliário para que as suas transações, para que as suas intermediações sejam cada vez mais seguras e livres de quaisquer tipo de surpresas, né? Tá bom, gente? Muito obrigado.